Ok, Alan, me dá um retorno se está tudo ok. Algum de vocês aí, nós já conseguimos entrar, né? Com alguns detalhes. Está tudo bem? Voz e imagem? Ok. Todo mundo acenando aí, coisa boa. Eu quero uma comunicação de vocês aí, se está tudo ok. Som e imagem, que eu estou com alguma deficiência aqui na minha internet. Ok. Ok. Eu quero saber se está tudo ok aí, som e imagem para a gente iniciar. Eu fico muito feliz se vocês me derem esse retorno aí. Ok. Eu vou ler a primeira mensagem inicial para a gente entrar no nosso tema central, tá bom? E a mensagem é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, capítulo 9. E diz assim: a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade que deveis praticar, a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem penosa e consequentemente mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sob nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é bem difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos que, por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Essa mensagem é um espírito amigo, né? Que traz para nós essa mensagem com muito carinho. Então a mensagem já fala um pouquinho para nós do tema que nós vamos falar, que é sobre o amor, né? Sobre esse momento importantíssimo que nós temos, que é compreender o amor do Cristo. Porque estamos há mais de 2000 anos, né? Tentando compreender esse amor de Jesus, e a cada dia encontramos meios. Deixa eu responder aqui. Encontramos meios de entendermos melhor Jesus e adentrarmos nesse caminho da felicidade que ele nos propõe, e que cada vez que nós amamos mais nós encontramos essa pista de alta velocidade que nós consideramos que é a pista da felicidade, a pista do amor. Então, quanto mais nós amamos, mais precisamos nos concentrar nessa diretriz de segurança do Rabi da Galileia, para também podermos cada dia mais nós auxiliarmos, né? Porque o nosso objetivo é aprender a servir. E para aprender a servir tem que amar. Então a gente ama e a gente serve com mais naturalidade. No Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, através da pergunta 96, a gente vê as características da terceira ordem, né,
que eles ainda, lá diz que a terceira ordem desses espíritos, que somos nós, né, encarnados ou desencarnados, nós temos uma noção de Deus, mas ainda não compreendemos Deus. E também a matéria predomina, né, sobre o espírito. Quando passa para uma segunda ordem, né, aí já diz que já tem uma compreensão de Deus maravilhosa e o espírito sobrepõe a matéria. Então aí é quando nós já estamos mais entendidos, mais compreendendo esse amor de Deus. Então, o tema, como nós falamos, né? Esse tema que nós precisamos cada dia mais vivenciar, que é o amor como solução, nós vamos encontrando dentro dos ensinamentos de Jesus. Se tivermos outro alguém melhor, não conhecemos. Por isso que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é, vamos falar assim no nosso vocabulário, qual o mais importante que Deus enviou para a Terra, né? De uma envergadura maior, de espiritualidade superior, que veio trazer para nós o amor, que veio trazer para nós a diretriz de segurança para a felicidade. Como, né? E a resposta lá é Jesus. Então, Jesus é o nosso ícone. E esse amor que nós precisamos compreender é o amor para com o próximo, para com Deus e para conosco mesmo. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente começa como amando-se, amando o próximo e automaticamente e naturalmente amamos a Deus. Porque amar a Deus sem amar o próximo, não temos como amar a Deus. Amar a Deus sem se amar, dificílimo. Então há uma iniciativa do ser em se amar, em amar o próximo e amar a Deus. Mas esse amor como solução é cada dia mais nós exercitarmos esse amor. Porque se nós formos ficar diante de um canal de televisão, assistindo só os programas que trazem para nós as agressividades e as notícias pesadíssimas para o nosso psique, nós vamos chegar a um momento que vamos dizer que o mundo não tem mais jeito. Que o planeta Terra está pior do que na época de Jesus. Nós sabemos que não é verdade, porque nós estamos em evolução. E o ser, naturalmente, ele evolui. Então, 2000 anos depois, claro que nós estamos bem melhores. Só que, por olharmos só por uma janela e esquecermos que existem outras janelas para olharmos, não acreditamos que o amor de Jesus já está aí pulverizado no planeta Terra há muitos anos. E é importante, trabalhadores do Cristo que somos, porque nós somos cristãos, precisamos focarmos nesse pensamento doce, nesse trabalho maravilhoso da transformação moral do ser, nós e o próximo. Como nós não temos moral para mudarmos o outro, que a gente possa se mudar. Lembra agora de Chico Xavier? E está aí para nós lermos na literatura, né? Que o nosso Chico, certa vez, ele visitando o Carandiru, a cadeia do Carandiru, né? Ele levava cigarro para os presos. E alguns espíritas que estavam com ele, mas Chico, você está levando cigarro para os presos? Está aí dando ênfase a eles continuarem no vício? E Chico respondeu assim com muito carinho: meu querido irmão, nós não estamos lá para moralizarmos eles. Que moral nós temos para falarmos para ele sobre os seus vícios? Levemos os cigarros, depois eles param de fumar. Agora nós precisamos levar o Cristo, mas tentarmos levar uma moral que ainda não temos, não tem como. Vejam Chico Xavier, que sensibilidade, né? Então precisamos cada dia mais nos fortalecermos nesse pensamento de Jesus, de nos aproximarmos do outro, não para mudá-lo, e sim para conviver com ele, dando o nosso exemplo de cristão que somos, mas sabendo nós que somos imperfeitos, precisamos cada dia trabalharmos mais em nós a busca desse caminho. Porque Deus, onipotente, onipresente,
ele não deixa ninguém a sós. O próprio Cristo já falou isso com propriedade, né? Que não iria deixar a gente a sós. Iria lá para o plano espiritual, preparar um mundo para nós e iria estar a nos esperar. E ainda disse com mais carinho, das ovelhas que o Senhor confiou, nenhuma há de se perder. Vejamos que maravilha do Cristo. E hoje estávamos dando continuidade à leitura do livro Paulo Estevam, que estamos relendo ele esse ano. E estamos em um momento singular que eu queria passar para vocês assim, em alguns tópicos, mesmo sabendo que cada um aí já deve ter lido o livro, tem a parte do livro que gosta mais, aquele momento que marcou mais cada um de nós, o livro Paulo Estevam, né? Mas nós estamos lendo no momento em que estão presos Abigail, Estevão e o seu pai. E o pai dele é autorizado a bater nele por 20 vezes, né? Com chicotes. E depois autoriza mais 20 e ele não aguenta. E ele desencarna naquele momento. E aí começa o martírio de Estevão. Nesse ínterim, vejamos que bênção, né, de Deus. Estevão olha para Abigail e grita assim: minha irmã, lembra daquela oração, canta aquela oração que a nossa mãe nos ensinou. Porque o momento é de nós nos apegarmos a Deus. E aí Abigail começa a cantar, que Emmanuel, com muita sensibilidade, traz para nós que é como um rouxinol ferido, né? Um rouxinol ferido. E ela começa a cantar aquela maravilha. E nesse momento, muda por completo aquele ambiente. Porque o seu coração está tão dolorido. O seu cantar é tão fervoroso que até um dos mais duros, que é o que está ali comandando, ele se sensibiliza. Manda ela parar, porque o ambiente de repente dominou a todos, inclusive os próprios guardas que ali estão, ficam olhando para o seu superior e mandam que tirem ela dali e leve ela para as ruas. Até então nunca tinha acontecido aquilo, porque, como disse o próprio guarda a Abigail, quem entra naquele local não tem mais saída. Porque ela pergunta: e meu irmão, eu terei alguma notícia sobre ele? E o guarda diz para ela: minha filha, suma daqui, saia de Corinto, porque esqueça seu irmão. Seu pai já está bem melhor, como que avisa que ele desencarnou, né? Mas quem entra naquele local não tem mais saída. E aí ela sai sem destino e algo íntimo fala para ela, e nós deveremos guardar isso com muito carinho dentro de nós quando estivermos num momento muito sensível da nossa vida, porque muitas das vezes nós achamos que Deus esquece de nós, muitas das vezes também achamos que Jesus não olha mais para nós, e aí é onde está o desespero do ser humano. E Abigail saiu e no seu, digamos assim, no seu radar, para onde ir? Sempre lembrando das palavras da sua mãe, daquele cantarolar da sua mãe, para eles nunca desistirem de Deus, né? E ele a lembra de uma velhinha que é amiga da sua mãe, e ela se dirige para aquela mulher. Ao chegar lá, é um momento de pleno terror. Aquela senhora, que já é uma pedinte, é uma anciã pedinte, não tem como ajudar ela naquele momento. Lembra que tem alguém, tem um casal. Olha como as coisas, nós devemos entender isso aí. Lembra que tem um casal que é amigo dela, Zacarias e a sua esposa. E diz a ela: minha filha, vai até eles, porque recentemente eles perderam o seu único filho e estão saindo também de Corintos. E eu tenho certeza, ao chegar lá, diga que fui eu que te mandei para lá. E eles vão te receber em amor de Deus. Esse amor que às vezes a gente não sabe como ele está em nós, porque nós somos imediatistas, né? Que faz parte desses espíritos de terceira ordem serem imediatistas,
quererem tudo logo, agora, já. Mas ela, junto com aquela senhora, envolvida nos bálsamos do Rabi da Galileia, ela se direcionou para aquele local que aquela senhora, aquela anciã, disse para ela. Ao chegar no local, encontrou-se primeiramente com a esposa de Zacarias. E quando falou quem era ela e quem tinha mandado ela ali, a mulher olhou para ela, viu aquela joia pura, porque Abigail era pura, né? Aquela sensibilidade, feito uma criança, uma menina, como narra Emmanuel. E naquele momento, ela e o esposo Zacarias decidiram ter ela como filha para sempre. E dali começa todo o trabalho de Abigail, toda a tranquilidade, entre aspas, daquele ser que amava profundamente. Era um amor tão doce que quem se aproximava dela sentia algo diferente. Foi assim com o próprio Saulo, foi assim com Ananias, quando se aproximou dela. Ela falava tanto sobre Jesus sem o conhecer. É importante nós entendermos que nem Abigail e nem Estevão conheceram Jesus. Mas eles sentiam, porque no momento que eles estavam presos, um dizia para o outro: nós temos certeza que Jesus deve estar por aqui. E como ele já estava, né? E já tinha inclusive retornado, porque Jesus já tinha morrido. Então nós precisamos entender como o amor de Jesus está em nós, no planeta. E hoje, como nós sabemos, é o homem mais lido do planeta, é Jesus. Então, se ele é um dos homens mais lidos do planeta, o homem mais lido do planeta, requer de nós sabermos que o amor dele está impregnado em milhões de pessoas. No livro Entrega-te a Deus, já informamos ele algumas vezes aqui aos nossos irmãos, tem um capítulo que fala sobre a alegria. E a alegria de viver é amar. Não tem como alguém ser alegre sem amar. Não estamos falando da alegria das gargalhadas. Não estamos falando da alegria de aparente, fisionomicamente falando, que está alegre. Estamos falando de uma alegria do coração, da alma. E para sermos ou estarmos alegres, é necessário que ame. Então a gente observa com carinho que essa alegria sentem aqueles que naturalmente já conheceram o Evangelho de Jesus. E é por isso que nós, que estamos cada dia mais tentando aprofundar-se no seu Evangelho, precisamos termos dentro de nós essa convicção de que Ele, Jesus, está no nosso meio em todos os momentos. Primeiramente por quê? Porque nós sabemos que cada um de nós tem um anjo guardião a velar por nós, a orar por nós e a nos auxiliar. Isso é muito importante para nós. Porque muitas das vezes, quando nós estamos em turbulência momentânea, nós não nos damos conta que nós temos um anjo guardião conosco. Um espírito que, por amor, se responsabilizou por nós. Ou seja, está a nos auxiliar. Então, se ligarmos a nossa antena, né, a nossa sintonia, a nossa vibração, para com Ele, naturalmente, vamos ligar a nossa vibração para com Jesus. Porque Ele está em contato com o Rabi. Naturalmente, tudo que nós precisamos, Ele já está ali a observar e vem de Jesus esses fluidos, né, para nos auxiliar, para nos abrilhantar. Então, Joana, no capítulo 11 desse livro Entrega-te a Deus, intitulado Viver com Alegria, ela traz para nós assim: ninguém que seja saudável pode viver sem um contributo especial da alegria.
que é um hino de louvor à vida e ao universo. Veja que maravilha, né? A alegria renova as paisagens interiores e pode ser encontrada nas mínimas, vejamos que maravilha, nas mínimas coisas, desde o desabrochar de singela flor do campo, aos cromos outros da natureza, do melodioso canto das aves, ao baile cósmico dos astros. A alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Não te permitas, nos alerta com carinho Joana, não te permitas, em circunstância alguma, nenhuma, o abismo da revolta geradora da tristeza e da melancolia de longo e pernicioso curso. Analisemos essa colocação de Joana e voltamos a falar novamente. Não te permitas, em circunstância nenhuma, o abismo da revolta geradora, da tristeza e da melancolia de longo e pernicioso curso. Exulta de alegria e entrega-te a Deus, cantando-lhe um hino de louvor. Vejamos nós que maravilha, né? Porque ela traz aqui que a gente pode ficar triste e melancólico, porque nós somos imperfeitos. Então, às vezes o dia não foi como nós pensamos, não foi tão positivo, foi um pouco conturbado. Então a gente fica um pouco triste, fica um pouco melancólico. Mas ela diz aqui com carinho, ó, não te permita o abismo da revolta. Tá certo? Revoltar-se. Por que eu? Por quê? Por quê? As interrogações que Deus, onipotente, onipresente, não tem para que vir nos responder. Cabe a cada um de nós entendermos aquele momento e agradecermos, como a leitura inicial nos fala, né? A paciência, e olharmos que no final do dia temos mais a agradecer do que a olhar com tristeza. Porque as bênçãos sempre são maiores do que a tristeza, do que a revolta, do que a melancolia. Então, o amor como solução é essa alegria que nós devemos ter dentro de nós. A alegria de estarmos encarnados. Porque nós sabemos que essa oportunidade de encarnar não é tão fácil assim. Não imaginemos que a gente desencarna e já chega lá e já volta. Não. Existe toda uma preparação, uma análise da última encarnação da gente. E nós mesmos, conscientes, após deixarmos a matéria, vamos analisar como foi nossa encarnação. E esse time, muitas das vezes, demora. Porque algum de nós desencarna precisando de um tratamento, né? Psíquico, um tratamento perispiritual. E muitas das vezes não reencarnamos com aquelas pessoas que nós estávamos encarnados. Isso é para nós fazermos uma análise, que a importância de estarmos agora aqui na doutrina espírita, com a doutrina espírita, é esse momento de conhecimento que nós temos, porque a doutrina nos traz, da imortalidade da alma, o conhecimento da reencarnação, essa convicção de que Deus, onipotente, onipresente, está sempre conosco, porque Deus não é mais um ser, Deus está, né? Nós estamos envolvidos nesse hálito doce de Deus. Então, é agradecer com alegria. Vejamos aqui o que diz aqui para nós mais Joana, né? Para nos fortalecer numa noite como essa. E entendermos que cada dia nosso, cada momento que a gente entende melhor Jesus, que a gente relembra o seu ensinamento, mais a gente se alivia, mais a gente liberta-se da vestimenta carnal grotesca que nós temos. Esse libertar chama-se evoluir.
que nós evoluímos na atual encarnação. Entender sobre reencarnar, sobre evoluir, né? Por isso que um dos princípios básicos da doutrina é a reencarnação, é Deus, é a comunicabilidade dos espíritos, porque sabemos que existe a vida pós-túmulo, é uma coisa. Mas estudarmos, termos a convicção, a fé raciocinada, aí não. Aí nós temos que saber que essa oportunidade que nós estamos aqui encarnados é um momento especial da nossa vida. Então precisamos realmente agradecer. E ela lembra que Jesus, quando ela diz assim, quando Jesus se acercou das criaturas humanas, trazendo a mensagem de libertação, a mensagem de consciência, e exaltando a imortalidade do espírito, ofereceu o seu evangelho explicitando. A sua foi, portanto, a mensagem da total alegria de uma vida saudável e rica de bênçãos. Permite, dessa forma, diz Joana de Ângeles, que ele te liberte da opressão da ignorância, facultando-te a alegria da felicidade. Essa alegria da felicidade é o amor. Se observarmos, todos nós, todos, sem exceção, que estávamos em outrora, porque nós estamos reencarnando lentamente há milênios, né? E para isso nós precisamos compreender a imortalidade da alma, porque não estamos aqui agora, mais uma vez estamos aqui para ouvirmos os ensinamentos de Jesus, relembrarmos as suas bem-aventuranças, as suas parábolas, os seus ensinamentos, a sua vida na última encarnação conosco aqui, e entendermos que ele veio simplesmente fortalecer os nossos laços para aprendermos a amar. Porque senão, como é difícil, né? E veja o que Joana diz para nós assim. O amor é a expressão sublime da verdade, porque é o mesmo amor em todos os tempos e sempre atual, em todas as épocas. Ama, portanto, vejamos o que diz Joana de Ângeles, ama, portanto, em qualquer circunstância e confia em Deus. Em qualquer circunstância. Porque se temermos ou se não acreditarmos que Deus é esse que sempre vai nos dar uma oportunidade para aprendermos a amar, a gente se perde. E se estamos hoje com um arquivo onde sofremos mais do que amamos, é porque esse arquivo faz com que a gente possa se burilar e lembrarmos, como disse Joana, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, porque é através da dor que a gente entra em autorreflexão e analisa como estamos no planeta Terra. Porque quanto mais amamos, menos sofremos. O amor, diz Paulo de Tarso, em Coríntios 1,13, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? É por isso que Abigail diz ao nosso querido Saulo, né? Ama, espera, perdoa, né? E confia. Então, como precisamos amar mais, esperar mais, perdoar mais, para compreendermos cada vez mais que estamos aqui para servirmos, e para servir é necessário amar. Nos deliciemos um pouco mais com Joana, no livro que nós mencionamos, Entrega-te a Deus. O amor é a alavanca propulsora do bem que se esparze na terra. Nunca te canses de amar, seja qual for a situação em que te encontres.
dispõe do instrumento divino do amor para equacionar quaisquer dificuldades, enobrecer os acontecimentos, qualquer dificuldade, enobrecer os acontecimentos, fomentar o desenvolvimento moral, espiritual e material do ser humano. Então o amor traz para nós simplesmente essa oportunidade da gente vibrar diferente. E vibrar diferente é sair de uma faixa em que nos encontrávamos com torturas e buscarmos algo mais sublime do que a atual postura que estamos vivenciando. Vejamos com carinho essa oportunidade que Jesus nos deu de quando ele estava no Gólgota, nos seus últimos momentos conosco no planeta Terra. Ele olha para a multidão e pede a Deus, nosso Pai, que perdoe a todos, porque eles não sabem o que fazem. É nesse momento que a gente vê a grandura desse Espírito que está a nos coordenar no planeta Terra, que é Jesus. Aqueles que tentaram eliminá-lo, ele pede de coração, com amor, que liberte-os, que são crianças que não entendem o seu amor. Então a doutrina, trazendo novamente Jesus para nós, relembrando através desses livros memoráveis que nós temos, o Pentateuco, que é o ensinamento para o burilamento do ser, traz ele, Jesus, novamente, a nos falar das bem-aventuranças, a nos relembrar das suas parábolas, dos seus momentos conosco através dos discípulos e a sua paciência para conosco. Porque conviver como Jesus conviveu com os seus, um espírito de envergadura altíssima como era Jesus, como é Jesus, melhor dizendo, necessitava aí de muita paciência. Paciência com Pedro, né, que o negou 3 vezes. Paciência com o próprio Judas, que ele, sabendo da traição de Judas, deu a ele a oportunidade de se aproximar e de o beijar. Porque Jesus sabia de tudo aquilo. Então o amor percebe que aquele que agride, ele está desequilibrado. Porque o homem, quando está em paz consigo, não quer guerra com ninguém. O amor dá a nós essa oportunidade de compreender até o outro que está com o seu momento de tristeza, com o seu momento de agressão. Então, essa paciência que nós trabalhamos dentro de nós, no nosso cotidiano, com os nossos familiares, com aqueles que não nos entendem, é justamente esse burilamento que nós temos que diariamente trabalhar em nós. Essas colocações que Jonas traz para nós, nos alertando com carinho, é porque na intimidade precisamos. Ouvi recentemente e fiquei um pouquinho, digamos assim, calado, mas analisando, porque o movimento espírita não é a doutrina espírita, não esqueçamos disso, mas uma pessoa conosco ali no cotidiano, conversando, e disse, não, já li o Pentateuco, já li, já reli, acho que agora a gente tem que partir para outros livros. Né? E eu digo, meu Deus, não sabe nosso irmão que o Evangelho segundo o Espiritismo precisamos reler diariamente. Porque lá nesses capítulos que nós analisamos, é ali onde o Cristo fala para nós. É ali onde Jesus novamente vai na nossa intimidade e desperta em nós o homem velho que somos e que precisamos colocar em prática esse amor de Jesus. Porque muitas das vezes, e aí não temos dúvida de falar isso, porque faz parte da nossa inferioridade, a gente desanima. A gente acha, não, faz muitos anos que estou tentando, e nada, não. É necessário, não nos enganamos, de estarmos em companhia diária com os ensinamentos de Jesus. Relembrando. E Joana de Anjos nos alerta, depois que a gente compreendeu um pouco de Jesus, a gente vai começar a simplesmente imitá-lo. Imitar Jesus. Olha que coisa bela. Aí lá na frente,
lá depois de evoluirmos bastante, a gente começa a vivenciar o Cristo. Vivenciar o próprio Rabi da Galileia. E Joana, mais uma vez, nos traz aqui com carinho. Nunca te facultes, diz Joana, nunca te facultes o desânimo ante as dificuldades na tarefa do bem. Insiste no programa que traçaste para a tua existência atual. Veja que maravilha, hein? Faze o melhor ao teu alcance, distribuindo sementes de luz, como o sol benfazejo que beija o charco, tomado do mesmo carinho com que oscula as pétalas de delicada rosa. Porque o sol é Deus. Tudo no universo é Deus. Então o sol aquece a todos, sem estar escolhendo quem merece ou não. E o amor que envolve cada um de nós é cada dia mais nós não deixarmos ninguém à margem, não excluirmos ninguém da nossa convivência, e sim trabalharmos em nós lentamente como convivermos com o diferente. Veja o que trouxe a primeira mensagem nossa, lá no item Paciência, capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Joana diz que a esmola dada, aquela esmola material, natural que a gente faz, é a mais fácil caridade que nós fazemos. Mas existe uma outra caridade, que é a convivência com a pessoa que não nos entende. A convivência com o diferente. Veja como é importante isso para nós. E por mais que a gente venha a falar, por mais que a gente possa trazer aqui alguém para expor, ele vai relembrar Jesus para nós. Falar sobre o seu amor, sobre o seu carinho. Porque temos na nossa intimidade de espíritos milenares que somos, esse amor que o Cristo já pregou e que está em nós. Falta a gente cada vez mais colocar ele para fora. Mas se já passamos por Jesus, porque nós temos a felicidade do planeta Terra em qual estamos encarnados, já ter conhecido Jesus. Então, se nós conhecemos esse ser maravilhoso, por que não colocarmos em nós já um pouquinho desse seu amor? E sairmos aí lentamente, sem querer ser ninguém tão especial. Porque quando a gente escuta o próprio Bezerra de Menezes falando do humílimo servidor do Cristo, que nos coloquemos também como esse pequeno humílimo e soltemos um pouco desses fluidos que nós temos em nós, o fluido do amor, o fluido da cura, o fluido da paciência, o fluido da convivência, e que possamos receber, porque é algo que a gente lança e vem para nós também. A gente vibra e vem para nós também. Essa associação de pensamentos, essa reciprocidade de vibração que estamos nesse planeta com o encarnado, a vibração, com o desencarnado, né? Estamos trocando diariamente pensamentos, estamos vivendo cada dia mais na importância de entender essa vibração psíquica. E aí a doutrina, com o seu estudo maravilhoso que traz para nós da imortalidade da alma, nos alerta com amor de entendermos que não estamos só aqui na Terra entre os encarnados. Aqui nesse momento não estamos sozinhos. Quantos estão aqui a nos auxiliar, a ouvir um pouco do que estamos falando, mas em maioria a nos auxiliar, porque sabemos dos nossos limites. Então, o amor, que ainda precisamos ouvir mais e mais e mais, é esse doce que nos traz essa alegria, como traz Joana de Ângeles, nesse livro memorável, que se a gente for olhar nos capítulos, cada vez mais vai trazendo para nós essa importância de entregar-se a Deus, porque o título é Entrega-te a Deus. E entregar-se a Deus é amar mais. Entregar-se a Deus é compreender mais.
Para aqueles que já leram Paulo e Estevão, né, para a gente finalizar a nossa explanação, vejamos lá, logo no início, porque todo o livro é um cantarolar de amar ao Cristo, de amar o próximo, né? Mas logo no início, o equívoco do pai de Estevão e Abigail, quando ele queimou lá todo o sítio, inclusive até chegou a desencarnar um dos soldados que era muito querido do líder lá. E quando Estevão e Abigail souberam de tudo falado pelo próprio pai, de tudo que ele tinha feito através da ira que ele estava, eles elevaram o pensamento a Deus. Leram ali naquele momento, lembraram da mãe dele que sempre falou da importância de amar a Deus, amar o próximo, né? E perdoaram na hora a ação do seu pai. Porque ali era alguém que eles amavam do coração. E amar é entender o próximo, é compreender, é dar uma nova chance. E foi tanto amor naquele momento que o pai deles se sentiu aliviado. Porque aqueles dois, tanto Abigail como Estevão, tinham dentro de si o ensinamento de Jesus sem conhecer Jesus. E nós, espíritas cristãos que somos, já tivemos a felicidade de estudar, de relembrar, ler Jesus, e o momento do século XXI, o século da depressão, é o momento de vivenciarmos o Cristo. Não deixarmos a tristeza penetrar em nós. Que os problemas possam vir, porque nós sabemos que podemos superar. Se estamos passando por eles, é porque podemos levar esse peso, né? Deus não dá a nós o peso maior do que a gente possa socorrer, a gente possa superar. Não esqueçamos disso. Para finalizarmos, uma leitura última, para aí fazermos a nossa prece final. E nos fala assim, no livro Entrega-te a Deus. Age com bondade e com amor, e ser fiel em qualquer circunstância ao ideal ao qual te afervoras. Nunca revides, mesmo quando agredido, desperdiçando valiosa cota de energia com o que realmente não tem significado real, exceto aquele que lhe atribui. Então, quem ama, não agride. Quem ama, ele necessita dentro de si viver essa vibração em todos os seus momentos. Então não percamos tempo, como diz Joana, em vibrar diferente essa vibração que é estar em busca de Jesus. Que possamos, às vezes, na nossa pequenez, termos aquele momento ingênuo, mas que não continuemos na vibração. Podemos fazer uma autoanálise, uma leitura edificante, buscarmos uma boa informação sobre Jesus e nos reequilibrarmos novamente. Ligarmos para alguém que nos compreende, alguém que nos ama, para que aquela pessoa possa nos dar um ensinamento. Então Jesus, o nosso ícone, aquele que veio para nos dar verdadeiramente a boa nova, ele trouxe a necessidade, ele trouxe a importância de nós compreendermos e trabalharmos em nós essas bem-aventuranças. Nunca deixemos que alguém tão pequeno, num momento tão infeliz de ira ou de raiva, penetre em nosso coração e nos deixe tão desequilibrados para revidarmos. O amor é o caminho do equilíbrio. O amor é o caminho da felicidade. E não esqueçamos, é o caminho para Jesus. Então, queridos irmãos, mais uma vez eu quero agradecer o convite dessa casa maravilhosa, que nós já nos sentimos dela e não queremos jamais deixarmos de participarmos dessa casa maravilhosa que é o nosso lar. Lá de Teresina. E nós temos pessoas aí em Teresina nossa, né? Familiares lá de Teresina. Pena que ainda não conhecem a doutrina mais a fundo, né? Mas vão conhecendo devagarzinho, porque sempre a gente está trocando essas ideias.
e são pessoas doces que também estudam Jesus em uma outra denominação religiosa. Então, queridos irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, que Ele possa cada vez mais fortalecer os nossos elos, para juntos nos fortalecermos em busca desse caminho doce que é Jesus. E cada vez, não esqueçamos, vamos em frente. A nossa irmã Marta, que está a falar aqui com os irmãos do centro, que nós temos certeza que Jesus vai trazer para a nossa querida irmã, como para cada um de nós, né, o caminho para esse equilíbrio. Não tenhamos dúvida. Das ovelhas que o Senhor confiou desse Jesus, nenhuma há de se perder. E ainda falou com propriedade. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. E finalizando, lembrando Jesus mais uma vez, ele disse para nós: crede em meu Pai e crede também em mim, né? Que sou manso. Então, não esqueçamos de crer em Jesus e crer em Deus. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Vamos agora vibrarmos, né? E orarmos juntos para que cada vez mais essa oração possa aliviar os nossos corações. Amado Jesus, irmão maior, coordenador desse planeta maravilhoso, derrama sobre cada um de nós as tuas bênçãos e que saia de ti esse fluido maravilhoso e penetre em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecer cada vez mais, a acreditarmos, a termos a convicção de que és o caminho da verdade e da vida. E com a prece que o Senhor nos ensinou, que ela possa aliviar os nossos corações nesta noite tão abençoada de terça-feira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim também como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.